Sejam muito bem-vindos ao curso gratuito Antiprocrastinação. Esse é um curso realizado pela Crescente Constante com o intuito de ajudar você a superar esse problema que assola praticamente todas as pessoas e que destrói diversos sonhos simplesmente por um monstro, muitas das vezes imaginário. Essa é a primeira aula de 7 aulas desse curso, completamente gratuito, você não vai pagar nada e você vai ter acesso ao conteúdo completo e profundo realmente. Não é um conteúdo básico e feito de qualquer jeito, não. Então, desde já, se inscreva no canal, deixe o seu like e fique por dentro, porque nos próximos 7 dias, contando com hoje, sairão todos os vídeos desse curso. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira aula. Então, o que é que a gente vai ver hoje? O que é que realmente é importante? Por que é importante entender a procrastinação? É importante você entender por quê. Se você está lidando com um inimigo que ele, muitas das vezes, praticamente 99% das vezes, ele ganha de você, você vai concordar comigo que entender os pontos fracos dele e entender como lidar com ele é a maneira mais plausível de conseguir vencer ele? Então, essa é a importância de entender a procrastinação. E hoje você vai entender, nessa primeira aula, você vai entender profundamente o que realmente é esse mal. E a reflexão inicial. Você já procrastinou hoje? Será que você não já procrastinou hoje? Será que você já não deixou para fazer depois, até mesmo esse vídeo aqui? Você disse, interessante esse curso, mas depois eu faço. Isso já é uma procrastinação. Mas não coloque peso nas suas costas, vamos por partes. Então, o que é a procrastinação? A procrastinação, ele é o adiamento, o ato de adiar tarefas importantes, sem um motivo real. E existem vários tipos. Existe uma diferença entre a procrastinação e uma coisa que muitas das vezes é confundida com procrastinação. Por exemplo, a procrastinação, de fato, é você adiar as suas tarefas, e esse adiamento é prejudicial no contexto geral da sua vida e no contexto geral das tarefas que englobam um projeto que você queira fazer, ou até coisas básicas mesmo, como você limpar sua casa, ou você fazer uma tarefa básica ali. Então, é um adiamento que ele lhe prejudica. Pouco a pouco ele vai lhe prejudicando. Como um conta-gotas, ele vai cada vez mais somando pequenos prejuízos que, no contexto geral, vai lhe fazer um grande mal. Então, a procrastinação é isso. É diferente de você, por exemplo, pegar o seu dia, organizar o seu dia, fazer as coisas que têm que ser feitas e chegar um momento você pensar, já fiz aqui boa parte, eu vou dar um descanso aqui, eu vou dar uma relaxada, até mesmo para pacificar minha mente, para eu voltar com mais energia em alguns minutos. Isso é diferente, é bem diferente. E para você ter esse entendimento, é necessário que você, muitas das vezes, faça uma coisa que eu mesmo passei muito tempo da minha vida sem ter essa noção. E fiquei patinando entre as tarefas, que é a priorização. É você escolher conscientemente. Porque assim, muitas das vezes você acaba procrastinando uma coisa e não procrastinando outra. Porém, você acabou fazendo a tarefa que não tinha muita necessidade. Ou, pelo menos no contexto daquele dia, ou no contexto de um projeto, aquela tarefa não tinha tanta necessidade, nem tinha tanta importância.
Ou seja, você não teve a priorização correta. Você fez o que não deveria ou que não precisaria ser feito e não fez o que precisaria ser feito com mais urgência. Então aqui, exemplos comuns é o trabalho, os seus estudos, as tarefas domésticas. Então você vê aqui, ó, que já nesses exemplos já existem uma hierarquia de prioridades, né? Então, e essa hierarquia, ela é muito assim, ela depende muito do que você está precisando para aquele dia. Muitas das vezes, em um dia, o seu trabalho vai ser mais prioridade do que sua tarefa doméstica. Mas, se sua casa está um verdadeiro chiqueiro, você vai ter que parar tudo para limpar a sua casa. E aí o seu trabalho ele vai ficar em um nível abaixo, pelo menos naquele momento. Porque é impossível você trabalhar, se você estiver trabalhando em casa, né, nesse exemplo, é impossível você trabalhar com a casa suja, com mau cheiro, tudo jogado, entende? Então, é um contexto que ele é momentâneo. Ele é momentâneo, e aí, por aí você já consegue entender. Então, vamos lá. Os motivos da procrastinação. A procrastinação, ele é diferente. Ele existe diferentes motivos, que são as razões psicológicas e emocionais. Então, muitas das vezes, você deixa de fazer uma determinada coisa porque você está procrastinando e muitas das vezes você não está prestando atenção naquele joguete que está acontecendo na sua cabeça, que é incessante histórias que você está contando para você mesmo. Porém, no fundo delas, é o medo do fracasso, ou até mesmo o medo do sucesso, por incrível que pareça. O medo do fracasso. Por exemplo, você chegar e fazer um determinado projeto, você tem medo de que aquilo ali não vá para frente e que as pessoas acabem tirando isso para você, acabem tirando Você acaba com medo do julgamento social, do julgamento das pessoas, as pessoas chegarem e dizer, e aquele negócio lá, aí você chegar e dizer, não deu certo não. Então você fica sempre com medo do julgamento, com aquele anseio da aprovação social e até mesmo a aprovação pessoal de você. Quando você tem um projeto e ele fica sempre no mundo imaginativo, no mundo da imaginação, você fica pensando, esse projeto pode dar certo. E, de fato, pode dar certo. Só que se você for para colocar em prática, ele pode chegar um momento de dar errado. Então, para sua cabeça, é melhor ficar na suposição de que aquilo um dia vai dar certo, do que realmente colocar em prática e ter a decepção daquilo dar errado. E existe também a possibilidade disso dar certo. Só que aí, se der certo, você já vai ter diversas obrigações. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm medo de ficar rico. De fato, tem medo de ficar rico. Por quê? Elas já pensam, eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que ter um contador melhor, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Então você já fica mais na zona de conforto. Você já entende aquele momento que você está, você já consegue lidar com aquilo. Então, aquele contexto para você está ótimo. Então, existem razões. Você já vê que aqui, com poucos minutos desse curso, você já vê que não é uma coisa tão superficial assim, e que muitas das vezes a gente fica pensando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu estou procrastinando. Mas não. Muitas das vezes a sua mente está fazendo aquilo para lhe proteger. E o perfeccionismo é um outro motivo. O perfeccionismo, ele é muito, muito ligado ao medo do fracasso também. Ele é muito associado. Por quê? O perfeccionismo, quando você diz, eu sou muito perfeccionista, e você enche o peito para falar isso,
Isso não é uma coisa boa. Muitas das vezes, é muito melhor você fazer da maneira que você pode fazer. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, esse mini curso, eu poderia ter feito ele de N maneiras. Mas essa maneira que eu estou fazendo aqui agora foi a maneira melhor possível. Então, se eu fosse esperar o momento certo, esperar os astros se alinharem para ser perfeito, eu vou estar com tempo, eu vou estar com isso, com aquilo, certamente nunca sairia do papel. Eu iria procrastinar isso pro resto da minha vida. E outra coisa é a falta de motivação ou de clareza. É mais uma que pode ser descrita como uma desculpa. Porque a falta de motivação, a motivação muitas das vezes é entendida de maneira errada. É entendida como, erroneamente, como entusiasmo. A pessoa motivada, que ela pensa que ela está motivada, muitas das vezes ela só está entusiasmada em fazer aquilo, em fazer de determinada maneira, em determinada coisa. Mas esse entusiasmo sempre vai acabar. Inclusive, vai ter um vídeo específico sobre motivação, diferença entre motivação e entusiasmo. Mas, resumidamente, é isso. É você entender o motivo por que você está fazendo aquilo. Então, a falta de motivação é muito clichê dizer isso, mas é a falta do motivo para essa ação que você está tomando. Por mais clichê que pareça isso que eu acabei de falar. Porque você tendo o motivo para fazer aquilo que tem que ser feito, você vai ter essa clareza e essa clareza vai excluir diversas barreiras mentais que levam justamente à procrastinação e ao fato de você evitar fazer o que tem que ser feito. Outros fatores que podem lhe atrapalhar são os fatores ambientais e comportamentais. A falta de organização e planejamento. Quando você precisa fazer determinada coisa, por isso que eu citei no início do vídeo que muitas das vezes a prioridade ela vai ser alternada, porque se você está trabalhando em um ambiente desorganizado, sujo, bagunçado, com mau cheiro, aquilo rouba a sua energia, rouba a sua concentração. E você fica com... É como se fosse mais um bloqueio que é colocado para você mesmo. Por isso que é muito importante quando, por exemplo, se você trabalha em casa, você chegar no seu escritório, organizar sua mesa, deixar tudo no lugar que tem que ser feito, porque aquilo vai liberar um espaço mental, por incrível que pareça. Eu já fiz vários testes comigo mesmo. Eu trabalho em casa, eu já trabalhei com a casa bagunçada e já trabalhei com a casa organizada, como está nesse exato momento. E é uma paz, é como se você tivesse mais espaço mental. E além de tudo, o planejamento é imprescindível, é obrigatório praticamente. No mundo de hoje, com tantas distrações, que já vai ser o próximo motivo, é de suma importância você ter um planejamento básico da sua rotina, da sua vida, do seu dia a dia, da sua semana. Você ter uma agenda, nem que seja virtual, mas eu lhe aconselho a você comprar uma agenda mesmo, física. Você vai, compra uma agenda física lá de, sei lá, R$20, um caderninho, sei lá, ou um papel que seja, para você organizar. Porque quando você coloca no papel, você pega a caneta, escreve com sua mão, você coloca, aquilo tem muito mais chance. Isso é comprovado, cientificamente é comprovado que quando você escreve o que você precisa fazer, aquilo tem muito mais chance de ser feito. Então, planejamento é praticamente obrigatório. Praticamente não, é obrigatório para qualquer coisa que você queira. Nem que seja um planejamento básico para lhe balizar ali no começo, porque senão essa falta de organização vai levar justamente à falta de clareza. Você vê que uma coisa ela é linkada à outra.
E essa falta de clareza, querendo ou não, ela vai lhe gerar um perfeccionismo. Então você fica pensando, não, quando eu estiver com tudo organizado, eu vou começar. Só que isso acaba virando uma armadilha muito grande, porque você nem organiza e nem você faz. Então, por isso que eu digo, você precisa de um planejamento básico ali. E deixe nos comentários se você quer que a gente faça uma aula sobre isso, sobre como fazer um planejamento básico, organizar seu dia em ordens de prioridades. Então você precisa de um planejamento que seja básico para você saber como lidar com o seu dia, como fazer as coisas minimamente ali nos seus horários. E se não, sem isso, fica tudo ao léu e que fica você não tem aquela noção, o senso de prioridade, o senso de urgência para fazer o que tem que ser feito. E aí, o que é que acontece? Você acaba caindo em distrações. Você vai para a rede social, você vai para o Instagram, você vai para o YouTube não com uma aula como essa, que uma aula como essa, que seja nesse canal, que seja em outro, vídeos que vão lhe agregar são coisas boas. Agora, vídeos que vão simplesmente servir como um fast food mental, ele não vai lhe agregar em nada, rigorosamente nada, só vai tomar o seu tempo. Eu mesmo, há, sei lá, alguns meses atrás, eu passava 3, 4 horas por dia, 5 horas por dia no Instagram, até o momento que eu pensei, aquilo é inacreditável, não pode, eu não posso chegar e dedicar. Se a gente passa 8 horas dormindo, a gente só tem 16 horas livres do dia. E você usar 5, 6 horas dessas 16, simplesmente jogar na lata do lixo, em redes sociais, de coisas que não vão lhe agregar rigorosamente nada. Você olha para trás e pensa na sua semana. O que é que você fez? Você não fez nada, você não evoluiu em nada. E isso acaba lhe dando sentimentos ruins que levam a mais procrastinação. Você vê que é uma coisa, é como um círculo vicioso. Enfim. E outro motivo, outro fator, é a preferência por prazer imediato. Isso ao invés da recompensa futura. Por exemplo, eu poderia muito bem estar fazendo qualquer outra coisa, ou jogando, ou sei lá, qualquer outra coisa, ou na internet, no Instagram, no TikTok, vendo vídeos engraçadinhos. Mas eu tô aqui gravando essa aula. Por quê? Porque eu sei que isso aqui, em médio, curto, médio e longo prazo, vai me trazer retorno. E não só para mim, também para quem está assistindo isso aqui. Por mais clichê também que pareça isso, mas é verdade. Então, o prazer imediato, ele é como um cavalo de Troia, que ele vem como um presente, uma coisa muito boa. Porém, com o passar do tempo, até mesmo no momento que você faz aquela determinada coisa que não devia ser feita e que você procrastina, você se sente mal. Isso leva, mais uma vez, a um círculo vicioso. E é justamente isso que a gente vai ver aqui agora, que é o ciclo da procrastinação. O ciclo da procrastinação, ele funciona nessa estrutura aqui, ó. Primeiro, você tem a tarefa, né? Surge uma obrigação para você fazer determinada coisa. Aí, número 2, acontece o adiamento. Você encontra N desculpas, motivos e justificativas para não fazer aquilo ali. Que é o quê? Justamente o que a gente falou na estante. Que é você optar pelo prazer imediato. E não pelo andamento, pelo médio prazo, pelo longo prazo, que é um prazer realmente muito mais palpável e verdadeiro. E justamente por isso, no seu íntimo, você sabe que aquilo está errado. Você tem a culpa, você tem a ansiedade e se sente mal por não fazer o que deveria ser feito.
Isso vai fazer o quê? Levar você a mais adiamentos. Você evita o desconforto fazendo mais coisas prazerosas como uma espécie de escapismo para gerar um prazer rápido ali, momentâneo, para suprir esse, esse sentimento ruim que está sendo gerado justamente por não fazer o que tem que ser feito. E aí, por último, o impacto negativo, que é a baixa produtividade e a baixa autoestima. A autoestima, muitas das vezes, é uma coisa muito etérica, que é uma coisa muito difícil de entender quando você não para pensar. Mas a autoestima, muitas das vezes, pode ser elevada simplesmente em você fazer tarefas. Muitas das vezes você está numa péssima autoestima em um determinado momento da sua vida, mas você não faz nada, você se alimenta mal, você dorme mal. É difícil ter uma autoestima realmente dessa maneira. Então, quando você começa a ter e a finalizar pequenas tarefas, nem que sejam básicas, sua casa está bagunçada, você vai lá, começa, organiza ali, você lava seus pratos, você arruma sua cama. Isso vai gerando uma autoestima sua que vai lhe dando cancha para conseguir fazer coisas maiores. E por aí vai. Então, quando você está realmente... Isso eu estou falando para a pessoa que já está no fundo do poço mesmo. Eu já tive nesse momento. E eu sei muito bem como é estar aí. Não é bom. Não é bom, mas tem. De fato, tem como sair daí. E até mesmo tem aquele livro que eu recomendo para você. É o Hábitos Atômicos. É um dos melhores livros que eu já li. Ele fala justamente isso. Que é o ciclo de você não fazer nada, porém, do lado positivo é você começar a fazer pequenas coisas e existir hábitos de iniciação. Por exemplo, você vai e acorda cedo e você faz uma caminhada ali. Isso é um hábito de iniciação que vai gerar marolas durante todo o seu dia e talvez durante toda a sua semana. Já o contrário, se você dorme tarde e acorda tarde, isso vai influenciar durante todo o seu dia e durante toda a semana. Entende? Então é uma coisa muito mais de micro coisas mesmo, micro hábitos, pequenas coisas, pequenos detalhes que são muitas das vezes deixados soltos, que você acaba vendo que isso faz uma diferença gigantesca. Então esse é o ciclo da procrastinação. Agora bora aqui, ó, para entendendo todo esse contexto, né, que a gente já entendeu até agora, a gente já fez o levantamento aqui da introdução, do que é a procrastinação, você já entendeu toda essa parte mais teórica, os motivos, o ciclo da procrastinação, mas agora bora para resolução, para uma coisa mais prática. Deixar aqui, ó, perguntas para sua reflexão. Quais são as tarefas que você mais procrastina? Pensa com você mesmo aí. Se você tiver com um caderno ou alguma folha aí perto de você, é até interessante você colocar no papel para esse pensamento ser materializado ali e ficar mais fácil de ser entendido. E quais são as justificativas, as desculpas que você dá a esse adiamento dessas tarefas? Pode ter certeza que cada adiamento, cada procrastinação de uma determinada tarefa, ela tem por trás uma historinha, ela tem uma desculpa, ela tem uma crença limitante que dá esse suporte negativo para que aquilo não seja feito. Então, e como você se sente? Que assim, muitas das vezes você procrastina e se sente mal, mas aquilo fica muito jogado, você não pensa, você não para realmente para pensar. E
Só sente. Sente aquilo ali vividamente. Mas quando você estiver sentindo isso e estiver vivenciando isso, uma das práticas de meditação é justamente você sentir o que está sentindo. É verdade, é isso. Você sentir o sentimento. Você ter essa clareza do que está sentindo. Então, quando você está procrastinando, como é que você se sente? Você se sente bem? Você se sente uma pessoa melhor? Seja honesto com você mesmo. E agora eu vou deixar aqui, ó, um desafio para você. É anotar os momentos de procrastinação e os motivos. Para a pessoa que ela está procrastinando há muito tempo, que ela está ali, naquele exemplo que eu falei, que ela está, de fato, afundada na procrastinação, isso aqui pode ser algo já que seja uma tarefa pequena, que já vai ajudar. Então, é um desafio. Quando você estiver procrastinando, você pega ali o seu celular mesmo, naquele grupo que todo mundo tem, aquele grupo que só tem a própria pessoa, você chega lá e manda: eu procrastinei determinada tarefa e o motivo foi X, Y, Z. Aí, horas depois, procrastinei isso aqui, o motivo foi isso, isso. Mas para que isso? No próximo dia, se esse mesmo gatilho mental vier a acontecer para você, isso aqui vai lhe dar uma clareza. Lembra que a gente falou sobre clareza? Isso vai lhe dar a clareza. E que você já vai ter um repertório comportamental um pouco melhor para lidar com isso. E quanto mais você vai fazendo isso, mais clareza você vai tendo e mais você vai conseguir ter esse repertório. Então, a conclusão é os principais passos que a gente já falou, que é justamente entender o que é procrastinação, o ciclo da procrastinação e os motivos que levam à procrastinação. Então, deu para ficar muito claro isso. E outro desafio que eu deixo aqui é anotar os 3 momentos só. Não precisa. Mais do que isso, você anota 3. Se tiver mais do que isso também, você anota. Mas o desafio que eu deixei aqui, você deixa 3 momentos que você procrastinou e os motivos. E antes de eu explicar agora a próxima aula que vai ter, eu quero lhe apresentar o método antiprocrastinação. Você já viu, já deu para perceber que só por esse conteúdo já dá realmente para ter, só por essa aula. Vão ter mais 6 aulas além dessa, mas só por essa aula já dá para você ter resultados. Mas a gente tem aqui em nosso projeto o método antiprocrastinação, que ele é um e-book que destrincha tudo, um passo a passo de como você agir, como você evitar, de como realmente você entender a procrastinação a fundo e lidar com aquilo ali, para que isso não seja mais um empecilho para você ganhar mais dinheiro, você ter um corpo melhor, você conseguir um relacionamento, porque assim, quando você realmente entende que a procrastinação, ele é talvez a barreira mais destrutiva que existe no autodesenvolvimento. Por quê? Porque ela lhe impede que você faça qualquer coisa. E sem a iniciativa de fazer qualquer coisa que seja, é impossível ter resultados. Porque para ter resultados, você primeiro vai ter que ir para a ação. Então eu lhe convido a conhecer na publicação desse vídeo, possivelmente já vai estar disponível as primeiras já vai estar disponível para você entender, você ver se realmente faz sentido você adquirir
um valor praticamente simbólico. E se não, você pode continuar aqui no curso gratuito também, que vai lhe ajudar da mesma maneira. E curso gratuito esse, que amanhã vai ter a segunda aula, que é o impacto da procrastinação na sua vida. Porque a gente não para perceber e para entender o como é que a procrastinação, ela muitas das vezes destrói a nossa vida por completo. Ela destrói carreiras de sucesso, ela destrói relacionamentos saudáveis que se tornam destrutivos e até chegam ao final, destrói a sua saúde. É uma coisa, realmente a gente vai destrinchar isso. Você está vendo aqui que foi realmente um conteúdo que seria pago. Um vídeo de 30 minutos, que eu me aprofundei completamente em cada tópico. Eu faço isso aqui porque eu sei como é. Eu sei realmente como é péssimo. É muito ruim você querer fazer alguma coisa, você ter aquele sonho de fazer alguma coisa, de viver de uma determinada maneira, e parece que tem um inimigo na sua cabeça dizendo, depois você faz isso, vou fazer aquilo, isso. Mas quando você começa a entender, e foi realmente esse o estalo que eu tive em minha vida, e tudo que eu tive, todas essas vivências eu coloquei no método anti-procrastinação, nesse e-book, mas é você entender que a procrastinação, ela realmente pode acabar com sua vida. Mas, não vou dar mais spoiler, amanhã vai ter o segundo vídeo desse curso. Desde já, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para alguma pessoa que você acredita que possa fazer diferença. E é isso. Até amanhã.